Olá pessoal, eu sou Vonei Denardi, eu estou de volta para gravar mais um vídeo para vocês a respeito dos requisitos da petição inicial. Hoje nós vamos falar do inciso 2º, ou seja, daqueles requisitos que estão lá no inciso 2º do artigo 319 do Código de Processo Civil. E lá está dito que a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a profissão, o CPF ou o CNPJ, se tratar de pessoa jurídica, o domicílio e a residência e o endereço eletrônico, tanto do autor como do réu. Em primeiro lugar, nós precisamos destacar qual é a finalidade da indicação da qualificação do autor e do réu. A finalidade é, evidentemente, a individualização perfeita das partes desses dois sujeitos processuais, autor e réu. Inclusive, para que se saibam identificar com precisão esse primeiro elemento da ação, que é exatamente as partes. Algumas questões a respeito da qualificação das partes são muito relevantes. Por exemplo, o estado civil. O estado civil pode ser solteiro, casado, divorciado, viúvo. E qual é a relevância de se estabelecer o estado civil do autor e do réu? Algumas ações, se o autor for casado e não for casado pelo regime de separação absoluta de bens, ele só pode propor ação se tiver o consentimento do cônjuge ou o suprimento judicial desse consentimento. É o caso lá do artigo 73 do Código de Processo Civil, que menciona que nas ações reais e imobiliárias é necessário o consentimento do cônjuge para a propositura da ação. Da mesma forma, o réu. Se o réu contra ele for proposta uma ação real e imobiliária, é necessário a citação de ambos os cônjuges. Temos aí, então, a necessidade da perfeita identificação do estado civil, tanto do autor como do réu, para evitar uma futura alegação de nulidade desse processo por falta desse pressuposto processual. Outro requisito importante é o endereço das partes. Claro, o endereço do réu é fundamental para que haja a citação correta e não se alegue no futuro nulidade a respeito dessa citação. Também o endereço é importante porque ele pode ser o definidor da competência para aquela ação. Valendo lembrar que lá no artigo 46 do Código de Processo Civil, nós temos uma regra geral a respeito das ações reais mobiliárias ou das ações pessoais, que deve ser proposta sempre no domicílio do réu. Também temos lá no artigo 53 algumas hipóteses de foros especiais que têm o endereço do réu como definidor da competência. Outra utilidade da indicação do endereço do autor na petição inicial é a necessidade de o autor prestar caução para o pagamento de custas e de honorários advocatícios caso ele resida fora do Brasil. É a regra que está lá no artigo 83 do Código de Processo Civil. Portanto, nós temos aí uma situação em que a indicação do endereço do autor vai definir se ele deve ou não prestar caução sob pena de ação ser extinta, né, se enquadrar nessa hipótese aí do artigo 83 do Código. Vale a pena dizer também que o autor da ação, uma vez tendo informado seu endereço na petição inicial, qualquer alteração que venha a ocorrer no curso do processo a respeito do seu endereço, ele deverá informar. Se ele não o fizer, a consequência será que as intimações que forem encaminhadas para o endereço antigo serão consideradas válidas. Então tem que tomar cuidado sempre que houver alteração do endereço do autor que preste essa informação no processo. Uma outra questão relaciona-se ao endereço do advogado. Embora não conste lá do inciso 2º do Código de Processo Civil, o advogado também deverá informar o seu endereço na petição inicial, conforme está lá no artigo 77, inciso 5º. Muito bem, vamos supor, no entanto, que o autor não disponha da qualificação completa do réu, ou até mesmo ele sequer consiga identificar com precisão quem seja o réu. Nessa hipótese, então, nós temos que analisar o que está disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319. Aliás,
Esses 3 parágrafos, eles existem, estão, portanto, vinculados diretamente ao inciso 2º. Logo no parágrafo 1º, está dito que, se o autor não dispuser de todos os elementos, ele poderá requerer ao juiz diligências com a finalidade de buscar esses elementos. Então, logo na petição inicial, pode o autor informar que não dispõe, por exemplo, do endereço do réu e que precisa com que o juiz determine a realização de diligências para buscar ou para localizar o endereço do réu. E aí é comum se requerer diligências perante o Banco Central, requerer diligências perante a Receita Federal, Detran, enfim, perante os órgãos públicos e inclusive concessionárias de serviços públicos, como está lá no parágrafo 3º, inclusive do artigo 256 do Código de Processo Civil. Então, você pode requerer na petição inicial, desde logo, que sejam realizadas essas diligências e o juiz, tendo em vista o disposto nesse parágrafo 1º, com certeza vai deferir. Já no parágrafo 2º, está dito que o juiz não indeferirá a petição inicial se for possível, mesmo diante da falta de algum elemento, se for possível a citação do réu. Então vamos supor, o autor não tem o CPF do réu, mas tem o endereço do réu e, por conta disso, é possível se realizar a citação do réu. Nesse caso, o juiz, então, não vai indeferir a petição inicial e determinará a citação e o prosseguimento da causa, portanto, normalmente. O parágrafo 3º do artigo 319, ele vai mais longe ainda ao estabelecer que o juiz não indeferirá a petição inicial se a obtenção dessas informações for extremamente oneroso ou tornar impossível o acesso à justiça por parte do autor. Então, para que o autor não fique desprotegido em relação ao direito que foi violado, permite-se que essa ação prossiga, ainda que não seja possível sequer identificar de imediato quem seja o réu dessa ação. E aí surge a questão: é possível ingressar, então, com uma ação sem identificar quem seja o réu, sem precisar quem seja o réu? Sim. Em primeiro lugar, o próprio artigo 256, no inciso 1º, estabelece que a citação será feita por edital quando for incerto ou desconhecido o réu. Ou seja, deixa claro que você pode ingressar com a ação mesmo que você não conheça o réu. É o caso, por exemplo, de uma ação possessória. Lá no parágrafo 1º do artigo 524 do Código de Processo Civil, que trata das ações possessórias, lá está dito que quando houver um grande número de pessoas que eventualmente tenham ocupado uma determinada área, a citação será feita daquelas pessoas que estão ocupando o imóvel, que forem lá encontradas, e será feita a citação pessoal e a citação dos demais que não estiverem ocupando a área naquele momento, que o oficial de justiça não puder citar pessoalmente, serão citados, portanto, por edital. Essa providência estabelecida no Código é muito relevante na medida em que, quando há uma invasão por um número grande de pessoas, fica muito difícil para o autor identificar quem são os invasores e, portanto, precisar quem sejam os réus dessa ação. Então, o Código estabeleceu essa possibilidade de você ingressar com a ação sem identificar quem sejam os réus. Tudo isso que nós falamos é o que nós chamamos de preâmbulo da petição inicial. Portanto, esse inciso 2º do artigo 319 trata do preâmbulo da petição inicial. Essa qualificação do autor e do réu vai constar logo no início da sua petição. Também no preâmbulo, nós costumamos indicar qual é o tipo de ação que está sendo proposta ou qual é o tipo de procedimento que vai ser adotado. No próximo vídeo que tratarmos de petição inicial, eu vou falar a respeito da escolha do procedimento. Como que você escolhe o procedimento? Então nós vamos viajar um pouquinho lá nos procedimentos especiais até chegarmos ao procedimento comum. Visto tudo isso, deem uma olhada aqui na descrição que vocês vão encontrar
uma sugestão de preâmbulo de petição inicial com todos esses elementos que nós falamos. Ok, pessoal, por hoje é isso. Dê um like no vídeo. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, sigam-me nas redes sociais e não deixe de compartilhar esse vídeo e essas informações com os seus amigos que podem ser importantes. Um grande abraço a todos.